Continuamos então, né? Vamos para o próximo. Quais são os dados que você precisa fornecer para o registro? Isso depende de quais serviços o seu contador atual presta para você. Por exemplo, se ele cuida da parte fiscal e da parte de recursos humanos da empresa, você não precisa dar essas informações para ele, porque ele já as possui. Mas a parte, por exemplo, financeira sobre o pagamento dos impostos, o pagamento da folha de pagamento, você precisa fornecer a ele. Então, ou seja, né, por exemplo, já são registrados, né, com essa, já tem esse quadro, porque registra no escritório de contabilidade, a carteira vai para lá para fazer o registro, mas depois ele tem que passar a folha de pagamento, ou seja, o olerite assinado pelo funcionário, né? Sabendo que o funcionário recebeu. Então, essa informação precisa passar para ele. Então, essa questão dos funcionários, no caso, não precisa, porque ele já tem tudo registrado lá. Mas quando se paga um imposto, alguma coisa, ou mesmo aquela folha de pagamento, o olerite que o funcionário assina, o colaborador da empresa tem que fornecer ao contador. Há informações que seu contador não possui, como o extrato bancário da sua empresa, as despesas pagas por ela, fonte das despesas, valores de aquisições de bens, contrato de aluguel, todos os dados que não são originados pelo próprio contador. Esses você precisa entregar a ele. Ou seja, então, aquilo que nós estávamos falando, todas as despesas, né, que a gente paga, os comprovantes das despesas, a gente precisa passar a ele. Todos aquilo que nós já citamos. Se a empresa compra algum bem, algum maquinário, tem algum contrato de aluguel, então tudo isso o contador não tem. Quem precisa passar é o dono da empresa, né? Então, o dono da empresa precisa entregar toda essa documentação a ele. Fechamento mensal. Entenda o processo do financeiro ao contábil. Garantir a saúde financeira de um negócio exige um trabalho minucioso e em conjunto do departamento financeiro com o contador. As atividades exercidas por ambos são direcionadas para o controle de todo o capital monetário de uma empresa, garantindo que a origem e o destino dos recursos sejam conhecidos com precisão. Nesse sentido, uma ação de extrema importância, inclusive para micro e pequenas empresas, é o fechamento mensal, realizado no início de cada mês com informações sobre o anterior, ou seja, o mês anterior, né? Ele permite a elaboração de uma estratégia eficaz para o crescimento corporativo. Ou seja, esse fechamento mensal das empresas, principalmente essas que foi citado em micro e pequena empresa, é muito importante, porque ela pode ter um crescimento, né? Então, ela pode, porque o que acontece? Os micros e pequenos empresários, eles misturam muito a parte pessoal com a profissional lá, né? Na empresa. Como até nós já vimos esses dias falando do outro modo. Então, nesse sentido, por isso é muito importante fazer esse fechamento todo mês, principalmente essas duas, porque elas podem ter esse crescimento. De forma simplificada, o setor financeiro funciona como um filtro para o escritório de contabilidade. É ele que reúne os documentos, como notas fiscais, comprovantes de pagamento e recebimento, por exemplo. Aos contadores, cabe então analisar os dados, conferindo se estão corretos e lançar o resultado final no fechamento, para em seguida retornar ao financeiro. Apenas com análise do fechamento mensal é que são feitas ou refeitas as projeções para os meses seguintes e que as informações são apresentadas para a diretoria realizar ou adaptar o planejamento dela estratégico. Então, desta forma, né, esse fechamento mensal do contador
esse fechamento mensal de quem faz essa parte financeira da empresa para passar para o escritório de contabilidade, né? Então tem que ser feito todo o retorno da parte financeira da empresa para que depois passe para os donos da empresa para eles verem o que eles vão fazer, qual é o planejamento que ele tem para fazer com aquele lucro que obteve. O objetivo é, portanto, identificar e discriminar todas as operações de forma correta, de modo que cada uma delas seja examinada e computada no balanço patrimonial na DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, ou mesmo nos dois, dependendo do lançamento a ser feito. É por isso que, quando há alguma divergência ou erro, os contadores interrompem todas as atividades para conferir com o financeiro o que aconteceu e só então finalizar o processo. É o que chamamos de conciliação contábil. Ou seja, se alguma coisa não está batendo que a empresa passou, o contador vai parar todas as atividades para conferir com o financeiro da empresa, ver o que ocorreu, né? Então, é uma conciliação contábil que chama. O processo para o fechamento mensal não é à toa que o contador é considerado um profissional de extrema importância no dia a dia de um empreendimento. Afinal, é ele o responsável pela entrega de obrigações, cálculos de impostos e a geração dos livros obrigatórios. Mas, para isso, devem receber todos os documentos que tiverem ou terão algum impacto financeiro ou patrimonial, como, por exemplo, gastos e receitas, contratos futuros, notas fiscais ou extratos bancários. Eles são divididos em categorias, considerando a área com a qual estão relacionados. Portanto, podem ser trabalhistas, fiscais, contábeis ou do controle de estoque. Para facilitar sua compreensão, listamos todos a seguir. A movimentação trabalhista. Esse documento tem como base a relação de trabalho assalariado ou não com a empresa. Desta forma, dão suporte ao processamento da folha e são escriturados na contabilidade. Além disso, podem ser utilizados para análise das obrigações acessórias, que são eles: guia de impostos ou contribuições, INSS, FGTS, contribuição sindical, entre outras contribuições. E então essas guias, quem faz todas essas guias que a gente paga, né, na empresa, no caso, o INSS, FGTS, contribuição sindical, entre outras contribuições, é tudo o contador que faz. Movimentos e recibo, relacionado aos serviços contratados de autônomos e cooperados, ou seja, aqueles funcionários que, por exemplo, fazem férias de outro ou fazem serviços temporários na empresa. Então, todos esses contratos, quem faz também esse contrato, faz um recibo, no caso, com esses trabalhadores que são autônomos, cooperados, ou mesmo com trabalhadores temporários, também quem faz todos esses recibos é o contador. Recibos de pagamentos de salário, prolabore, férias, vale transporte e atestado médico de funcionários. Então, também, né, tudo isso faz parte do quê? Do contador da empresa também, que é dessa forma. A movimentação fiscal. Essa é uma das categorias mais importantes, pois qualquer pendência pode causar grandes problemas com o governo. Por isso, é preciso atentar-se para os seguintes documentos. Notas fiscais. É preciso guardar e entregar ao contador todas as notas fiscais, sem exceção. Isso inclui as de entrada, de saída de produtos, de prestação e contratação de serviços, de conhecimento de transporte e de compra de bens.
As notas fiscais de concessionária referem-se a serviço, como de telefonia e energia elétrica. Arquivos eletrônicos são os documentos emitidos em forma digital. Alguns exemplos são redução Z, arquivo do SPID fiscal e notas fiscais em formato XML. Comprovantes de pagamento dos impostos